Faz umas 3 semanas mais ou menos, que o Senhor me deu uma palavra lá em Lajedo, antes da reunião. E eu vou compartilhar essa palavra com vocês. Eu vou falar sobre 2 tipos de pessoas rapidamente: pessoas passivas e pessoas com atitude. Pode passar. Vamos ler esse texto juntos aqui? Eclesiastes 11, do 1 ao 6. Vamos lá? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, olha o que diz o texto, nunca semeará. Vamos ler de novo? Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, será que vai chover? Será que não vai chover? Fica só nessa, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Diga para quem está do seu lado: semeia a tua semente, não repouses tua mão. Amém? Em outras palavras, faça a sua parte imediatamente, não repouse sua mão, não deixe de trabalhar, não deixe de se esforçar, não deixe de fazer a sua parte. Irmãos, quando a gente condiciona o nosso trabalhar pelas circunstâncias, pelo vento, pela chuva, hoje está um dia favorável para trabalhar, então eu vou trabalhar. Não vai chover, então não vou trabalhar. No sentido espiritual, como é que isso acontece? Está muito difícil, a igreja não está animada, as situações parece que não cooperam, a minha liderança é assim assado, e eu sou assim assado, e na minha casa é muitos problemas e tal. Irmãos, quando a gente é muito condicionado pelas circunstâncias, a gente não trabalha. Escuta só, você está esperando circunstâncias favoráveis para fazer a sua parte? É isso? Diga assim: eu preciso fazer a minha parte. Fala com um pouco mais de volume. Diga assim: eu preciso fazer a minha parte. Amém, irmãos? Quer faça chuva, quer faça sol, faça a sua parte. Ok, pode passar. Pessoas passivas sempre esperam dos outros. Fulano tem que fazer alguma coisa para eu ter que fazer alguma coisa, ou o povo lá na minha igreja é muito devagar, o povo lá meu grupo pequeno parece que não se move, e eu fico assim, e eu fico assado, e não me dá força. Irmãos, olha, se eu fosse depender, olha para mim, fala sério, se eu fosse depender de estímulos externos, irmãos, eu não saia do canto não, irmãos. Quantas situações eu mesmo não vivi, vocês são testemunhas, e quantos de vocês também não viveram, de pressões, ou não é verdade? De angústia, de a gente não saber como fazer direito. E irmãos, a gente não pode olhar para essas circunstâncias, vamos além, não espere dos outros. O que é que Deus está falando com você? Escuta só, me chamou a atenção, lembrei agora de Samuel, né? A Bíblia diz que naqueles tempos a voz do Senhor não era muito ouvida, os povos não conseguiam, né? Os sacerdotes não ouviam a Deus. Deus não se manifestava muito. E Deus escolheu se manifestar a Samuel. E ele começou a falar com Samuel. Agora, se Samuel, para obedecer ao Senhor, tivesse que condicionar a sua obediência à obediência dos outros, meus irmãos, naquele tempo ninguém estava obedecendo. Para de olhar para os outros. Olha para você agora, diante do Senhor. Eu preciso mudar de postura, eu preciso assumir uma outra condição. Eu não posso ser uma pessoa passiva, movida pelas circunstâncias. Amém, irmãos?
Pessoas com atitude esperam no Senhor. A sua confiança está em quem? No Senhor, em Deus. Diga assim: a minha confiança deve estar no Senhor. Ok. Pessoas passivas sempre esperam oportunidades. Eles ficam ociosos, são preguiçosos. A oportunidade tem que aparecer para ele ter que fazer alguma coisa, sabe? A passividade é uma doença da nossa geração, gente. Vivemos numa era onde as pessoas estão muito sentadas nos sofás, onde o povo não sai do computador ou do celular e não fazem nada, a não ser, sabe, ficam, na verdade, eu vou dar um exemplo aqui muito positivo do que eu estou falando. Recentemente cheguei para Saulinho aqui, que está aqui presente, conversando com ele algumas coisas, do coração. Saulinho, você precisa assumir umas posturas em Deus, cara. Esquece um pouquinho as redes sociais. Concentra, né, a tua vida no Senhor. Gente, eu nem dei a dica dele ter que cancelar as redes sociais. Mas ele disse, sabe de uma coisa? Foi ele, essa ideia veio dele. Eu vou cancelar essas redes sociais, porque eu preciso ter mais tempo com o Senhor. Eu não posso ficar passivo aqui, angustiado. Aí o negócio é tão incrível que ele resolveu um jeito, né? A carne é fraca demais. Ele resolveu um jeito de se distrair. E tem um joguinho aí bem interessante. Ele baixou esse jogo e começou a se distrair. Mas daí, de repente o Espírito Santo foi nele de novo e disse, não faça isso. Não se distraia. Eu quero gerar em você atitude. E eu tenho visto atitude, gente. Eu tenho visto isso na prática. Eu quero ver isso na minha vida. Eu quero, irmãos, profetizar isso na vida dos meus irmãos. Atitude. Vamos sair, queridos, dessa zona de conforto, de ficar sempre esperando que as coisas aconteçam. Faça você a oportunidade. Eu quero trazer isso para todas as áreas. Na área profissional é assim. A gente vive numa cidade agora lá, Lajedo, que não é uma cidade como aqui, queridos. Aqui, se a gente procurar emprego, a gente consegue achar, né? Eu fiquei sabendo que em Lajedo, boa parte dos empregos lá ganham menos de um salário mínimo, gente. Assim, 400, 500, 300 reais por mês. Muitos patrões, muitas pessoas, não é verdade? E exploram. Então, torna-se mais necessário ainda esses jovens, e eu tenho feito isso com eles lá, serem empreendedores, patrocinarem a própria carreira, investir no conhecimento, não esperarem oportunidade de emprego na cidade para ganhar 300, 400, 500 por mês, irmãos. Não. Faça você sua oportunidade. Hoje existe informação na internet disponível para você praticar. Existem milhares de cursos online grátis para quem quer trabalhar, irmãos. Coisas para fazer. Anderson agora abriu uma empresa, né, Anderson? É totalmente diferente, né? Quando você está dando de cara com o negócio, é muita responsa. Você vai aprendendo a lidar com isso, com aquilo outro. Irmãos, eu quero incentivar meus irmãos na área profissional a serem empreendedores. Amém, irmãos? Faz parte? Não faz parte do discipulado esse tipo de assunto? Não esperem que as oportunidades apareçam. Faça você a sua oportunidade. Procure. Se está desempregado ou desempregada, rapaz, tem uma infinidade de coisas para fazer. Vá vender bijuteria, joia, vá fazer outra coisa. Vá procurar, assim, alguma especialização na internet, mesmo que seja gratuita. Faça bombons, faça coisas diferentes. Deus vai dando graça e você vai, né, abrindo a visão. Não espere a oportunidade, faça você, tá bom? Pessoas com atitude fazem acontecer sua oportunidade. Elas negam o ócio. Ou seja, elas fazem um negócio. Negócio quer dizer negar o ócio. O que é o ócio? Eu não estou fazendo nada, não tem nada para fazer. É não fazer nada, irmãos. O ócio é não fazer nada. Quando você nega o ócio, você faz um negócio. Certo? Ou seja, essas pessoas são trabalhadores. Pessoas com atitudes. O que mais? Pessoas passivas responsabilizam os outros pelo seu fracasso. Elas são sempre vítimas. Isso está acontecendo comigo? Foi porque meu pai? Foi porque minha mãe? A situação e não sei o quê, sabe? Todo mundo é culpado e ela não é culpada de nada.
Se você está no fracasso hoje, a culpa é de todo mundo que está te cercando. Você não é culpado de nada. Isso é típico de pessoas passivas. Vitimismo. Exemplo, Adão é um exemplo. Ah, não, Senhor, não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa foi de Deus e a culpa foi da mulher. Os outros eram culpados. Exemplo, Saul. A mesma coisa. Ah, não, Deus, foi o povo que fez pressão sobre mim. Sabe, não assume, é vítima o tempo todo. Às vezes você vai aconselhar uma pessoa, você vai corrigir algum irmão, irmão, a palavra diz assim, age dessa forma. Por que você não está fazendo isso? Ah, irmão, é porque você também não sabe minha história, como é difícil para mim. Quantas vezes, irmão, nós nos fazemos de vítima, irmãos? Vítima da situação. A gente fica sempre na defensiva e não assume. Diga assim, eu preciso assumir uma postura diferente. Amém? Vamos lá. Pessoas com atitude assumem a responsabilidade sobre os seus fracassos. Exemplo, Davi. Eu pequei contra o Senhor. Eu somente. Fui eu que pequei. Ele assume, ele vê. Não foi fulano que ele fez isso. Não foi a situação que a mulher estava lá, não. Fui eu. Vocês estão entendendo? Pessoas passivas são pessimistas e covardes. Os 10 espias de Israel só viam desgraça. Eles estavam vendo a situação, mas só viam os gigantes, né? Eles eram como gafanhotos ali na terra de Canaã, né? Irmãos, não vamos ser pessimistas, sabe? Só ver o pior, altamente ácidos, altamente críticos, altamente pessimistas, negativistas. Onde está o espírito de fé? Precisamos gerar nessa igreja, em nós, na nossa vida, um espírito de fé, irmãos. Senão a gente não vai sair do canto, irmãos. O tempo vai passando e a coisa não acontece. Eu profetizo em nome de Jesus, espírito de fé nos irmãos. Levantem-se, irmãos. Não sejam como os espias de Israel. Olha, a gente olha para essa cidade, a gente vê as lutas, as dificuldades, né? A gente está diante das dificuldades e aí, não, é muito difícil, o povo de Jabotão é muito complicado, a igreja não cresce assim assado. Irmãos, com essa mentalidade, não tem como crescer. Somos pessimistas, olhamos para os vizinhos, achamos tudo muito difícil. Eu lembro, irmãos, que eu cheguei em Lajedo. Assim que eu cheguei em Lajedo, a primeira coisa que algumas pessoas me disseram foi assim: olha, os teus vizinhos, todos eles são muito difíceis, são muito católicos e são muito difíceis de lidar. São pessoas que não têm facilidade, detestam crente. Eu digo, peraí, isso não é a verdade. Eu não aceito essa verdade. Essa informação, ela não é a verdade. Eu fui procurar, irmãos, esses vizinhos. De casa em casa, fui ali, me apresentei, e comi bolo, e dei bolo, e ia repartindo as coisas com os vizinhos. E, irmãos, eu descobri uma coisa. Como meus vizinhos amam os crentes. Como eles são preciosos, como eles, sabe, sentem falta. Ontem um mesmo disse, bem católico, disse: meu filho, você vai viajar? Eu digo, estou indo. Isso foi ontem, quando eu estava indo para Garanhuns. Você vai voltar quando? Eu digo, eu vou hoje para Garanhuns, amanhã eu vou para Recife, volto sexta-feira. Aí ele disse: meu filho, volte logo, viu, porque você aqui alegra a nossa rua. Que coisa boa, né? A vizinha da frente, que é bem católica, toda quarta-feira, né, meninos? Né? Toda quarta-feira fica lá uma cambada de vizinhas lá na frente, na calçada da frente. Elas não entram, é muito engraçado, elas não entram, mas como a gente fala bem alto para os vizinhos ouvirem, né? E elas ficam lá na frente, lá meio tímidas, não entram ainda, né? Ficam lá na calçada, e botam aquelas cadeiras e ouvem as pregações. Quando termina, eu vou lá para onde elas estão e elas começam a comentar: olha, mas a pregação de hoje foi boa. É muito bom, né? E foi bom, a gente tem que praticar isso. É verdade. Ou seja, irmãos, olha, esse pessimismo que a gente nutre gera um ambiente desgastante, um ambiente que não vai para frente, que nada acontece. Mas quando a gente começa a ver as coisas pela fé, irmãos, não é que nós somos otimistas, não, nós somos realistas. A realidade nossa é espiritual, é muito mais do que otimismo, é fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém, irmãos?
Então a fé, olha só, a fé é que faz com que a gente veja que não é otimismo, isso é realismo, é uma realidade invisível, mas que vai aparecer. Amém. Pessoas com atitude são confiantes no Senhor e são valentes, como Josué e Caleb. Já conhecem a história, né? Josué e Caleb viram outra realidade, é verdade. Eles são grandes, existem gigantes lá. Mas o Senhor nos fará conquistar a terra, o Senhor vai nos levar até lá para sermos vencedores. Mas olha, irmãos, me digam, o que é mais contagioso? O pessimismo ou a realidade espiritual? No caso de Israel, por incrível que pareça, o pessimismo foi mais contagioso. Tinha mais gente pessimista, de 10 pessimistas e 2 com fé. E é impressionante o que acontece quando a gente, se deixa levar pela falta de fé. A gente contamina o povo todo. Olha só, escuta. Quando a gente se deixa levar pela falta de fé, nós contaminamos as pessoas que olham para nós, não veem a alegria e ficam do mesmo jeito. Em nome de Jesus, eu repreendo o que quer que seja, nesse sentido, nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos mudar essa postura. Nós temos razões para acreditar que Deus pode fazer muito através de nós. Pessoas passivas são medíocres e limitados, estão conformados com a média, com o que está acontecendo. Não, medíocre quer dizer assim, que está conforme a média. Isso é um medíocre, que anda conforme a média. Irmãos, nós não fomos chamados para andar conforme a média. Nós fomos chamados para fazer uma diferença nessa geração da gente, irmãos. Fazer diferença. Temos que incomodar as trevas com a unidade, com amor intenso, mas também, irmãos, com pegada na proclamação, com ousadia. Olha, Deus tem me levantado o ânimo de proclamar, de falar do amor de Deus. Tenho tido algumas experiências bem interessantes. E eu quero estimular os irmãos a fazer o mesmo. Amém, irmãos? Vamos poder abaixar a cabeça rapidinho, vamos orar aqui. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, levanta dentro de nós, Senhor, esse ânimo para buscarmos intensamente o teu propósito. Não queremos ser passivos, não queremos ser medíocres e limitados, porque quando estamos do teu lado, Senhor, nossa mente se abre, nossa visão se estende, nós vemos além das circunstâncias. Nós podemos, Senhor, fazer como Abraão fez, olhar para as estrelas do céu e acreditar, Senhor, que o Senhor nos dará, Senhor, uma grande geração. E nós profetizamos isso, Senhor, nos livre da mediocridade, em nome de Jesus. Amém. Pessoas com atitude são sonhadores e visionários. E eu sei que aqui tem muita gente com atitude, irmãos. Olha, irmãos, vocês têm um potencial incrível. Vocês, irmãos, têm um potencial incrível de Deus para explodir. E a gente sabe disso, É de agora, É de agora que a gente sabe disso. Algo de Deus muito intenso para explodir, irmãos. Mas precisamos andar pela fé, irmãos. Enxergar além das circunstâncias. Ver a obra de Deus, onde ninguém está vendo. E a gente vai lá e trabalha junto. Amém? Quer ver um exemplo? José, né? De um sonhador, de um visionário. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus vai fazer uma grande obra em nossos meios. Amém? Quem crê nisso? Você crê? Levante bem sua mão assim para eu ver quem crê. Diga assim: eu creio que o Senhor vai abrir os meus olhos ainda mais e eu verei como José. Amém? Pessoas passivas fogem das situações difíceis por medo de enfrentar os problemas. Está ali uma crise, uma dificuldade. O passivo, ele foge da crise, ele foge da dificuldade. Ele quer distância, porque ele quer preservar o seu estado de espírito, né? De tranquilidade, aparente tranquilidade. Mas é passividade, isso não é tranquilidade.
Muitos maridos são assim. Vem a pressão dentro de casa. A mulher, à torta e à direita, cheia de problema para resolver. O cara vê o filho precisando ser disciplinado. Chega em casa, ao invés de ter uma atitude, uma postura, deixa tudo para cima da mulher, para a mulher resolver tudo. Foge da situação, foge de casa. Prefere estar com os amigos do que chegar em casa e ter de lidar com o problema. E ter que administrar, e ter que ordenar a sua casa, porque está nas mãos do marido, irmãos. Vem cá, vamos colocar as coisas em ordem aqui, ó. Vamos disciplinar aqui, ó. Vamos corrigir aqui, vem cá, aqui. Não, a mulher que fica perdida para resolver tudo. Irmãos, vamos mudar essas posturas. Não seja passivo. Não se cale, homem de Deus, na sua casa. Seja um profeta, sacerdote. Coloque a sua casa em ordem. Amém, irmãos? Não sobrecarregue sua mulher. Pessoas com atitude vão até o fim, enfrentam a crise e superam as dificuldades. Amém? Quer ver um exemplo? Jesus na cruz. Eu gosto tanto da parte que fala sobre o vinho com fel, né? Vamos tá aí. Que de repente chega lá, tá lá Jesus para ser crucificado. E os soldados romanos geralmente davam para as pessoas que iam ser crucificadas um simples gesto de misericórdia, entre aspas, que era dar vinho com fel. Vinho com fel tornava-se uma bebida meio que anestesiante, sabe? A pessoa ficava meio grogue, meio apagada, porque ia ter que sofrer muito. E, gente, preste atenção, se fosse você e eu, assim, se fosse a gente que fosse ter que pegar um prego, fosse ter de lidar com um prego na mão, nos pés, ser crucificado, eu pergunto, você rejeitaria uma bebida anestésica? Você ia ficar meio grogue, ia perder um pouco a consciência. Você rejeitaria uma bebida anestésica? Jesus rejeitou, sabe por quê? Porque ele queria enfrentar isso. E a morte consciente até o fim. Não fugir da situação. Tantos jovens hoje fogem para as drogas, fogem para os narcóticos, fogem da situação. Quantas pessoas fogem, né, para a vida de diversão, querem, sabe, situações que lhe poupem dos sofrimentos e da dor. Elas não querem enfrentar a crise, são sempre meninos. Não amadurecem, irmãos. Não seja assim. Não tenha medo de lidar com a dor e com a crise. Não tenha medo. Deus está te fazendo crescer. Amém? Amém, irmãos? Não vá tomar vinho com fel, por favor. Igrejas passivas versus igrejas com atitude. Eita, Jesus. É rápido, viu? Estou terminando essa parte. Igrejas passivas estão sempre à mercê das situações e não interferem em seu meio ambiente. Já falei isso aqui. Meu Deus, vamos nos arrepender disso, irmãos. Vamos confessar nossos pecados, amém? Amém? Vamos nos arrepender. Deveríamos estar em outro nível, todos nós, irmãos. Eu hoje acordei hoje, irmãos, eu não dormi praticamente essa noite, só umas 3 horas, pensando em vocês, sabe? Coração apertado, pensando em vocês. Meu Deus, quanta coisa tem que mudar na mente, nas nossas mentes. E não é de programação que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando de coração, irmãos. De atitude nossa, de coração. Acordei, olha, eu fui dormir eram umas 2 horas, pensando em vocês. 2 horas da madruga, pensando no que dizer com os irmãos, no que compartilhar. Acordei, eu programei o relógio para 8 horas, irmãos. Eu estava tão inquieto no meu espírito que eu acordei 5 da manhã. E eu fui dormir de 2. Eu dirigi 3 horas.
pensando no que dizer para os irmãos, aflito no coração, sabe? Irmãos, nós, especialmente discipuladores, líderes, pastores, meus irmãos, a nossa postura precisa mudar. Tem muita coisa que a gente precisa mudar. E eu não vou dizer só especialmente, não, todos nós, irmãos, porque a palavra do reino é para toda a igreja. Paulo, quando escrevia as cartas, ele não escrevia as cartas dedicadas aos pastores da igreja de Corinto. Ele não escrevia as cartas dedicadas aos líderes e presbíteros da igreja de Éfeso. Não, queridos. Ele escrevia as cartas à igreja em Éfeso, à igreja em Corinto. Era lapada para todo mundo. E era para todo mundo crescer. Irmãos, como faz diferença uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos? Numa igreja, aleluia. Irmãos, aquela igreja lá do Lajeado, às vezes estava meio fria, apagada, irmãos, Deus vai levantando outra. Tem uma mulher chamada lá Fabiana, irmão. Olha, irmão, Fabiana perdeu o pai de uma forma trágica, no início do ano. Eu pedi oração a vocês, lembram? Foi horrível, eu vi, irmãos. Alguém mais aqui viu dos meninos? Não. Foi horrível. A dor foi, olha, eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida, irmãos, quando eu vi Fabiana e Flavinha. Nunca. Foi o dia mais traumático que eu já tive na minha vida. Porque ele ia buscar, ele estava indo de moto, quem ia era a Fabiana. Aí o pai disse, não, eu vou buscar um bolinho para o grupo pequeno hoje. Ele ia comprar um bolo para o grupo pequeno, irmãos, para os irmãos, dono de um bar. A gente faz a célula no bar. E ele ia comprar um bolo. E ia levar uma pessoa também lá no centro. Ele disse, não, eu levo no centro e eu aproveito, compro um bolinho e trago para os irmãos. Quando ele estava indo, irmãos, veio uma moto de um jovem numa estrada de barro. O jovem querendo testar a moto. A 120 por hora, irmãos, numa estrada de barro. O choque foi frontal, morreram os 3. A mulher que estava atrás, da garupa do pai de Fabiana, ele e o rapaz que veio. De tão forte que foi o impacto, morreram os 3 na hora. E quando eu cheguei naquela cena, eu vi os corpos lá ainda, a dor da mãe daquele jovem, sabe? A dor de Flavinha e a dor de Fabiana, meu irmão. Quando eu cheguei em Flavinha, que ela chegou, segurou na minha mão, assim, chorando, e Saulinho, por favor. O pai dela estava numa situação horrível, os braços tudo, sabe, quebrado, a perna para cima, a cabeça virada. Uma situação horrível. Quando tiraram o capacete, meu Deus, que situação horrível, que choque. E aí, quando eu olhei para aquela cena, e Flavinha pegou na minha mão, Saulinho, por favor, ora para o meu pai ressuscitar. Irmãos, eu desabei. Eu acho que nessa hora, eu não aguentei, eu chorei tanto. Eu fiquei lá meio que, Senhor, me dê força para consolar essas meninas. E, irmãos, depois dessa morte, irmãos, a gente pensa, né, o diabo faz de tudo, né? A célula já estava começando a pipocar lá, crescer lá, as coisas começando a acontecer. De repente, Fabiana se levanta, irmãos, com uma graça, ultimamente, nesses últimos 2 meses para cá, sabe, o que o diabo pensou que ia fazer, desanimando Fabi, ele levou um tapa na cara, porque ela se levantou com a graça, irmãos. Essa mulher tem arrastado aquele bairro todo. Uma mulher, irmãos, que viveu numa situação difícil, nunca foi casada, mas tem 2 filhos que precisam de pai. Uma situação difícil, uma mulher que você olha para ela e diz, não, essa mulher não é capaz, a situação familiar dela é muito difícil. Essa mulher, irmãos, que eu digo a você que você é capaz, não tem situação que te prenda, a não ser você. Aqui, ó, que coloca. E Fabi tem chamado lá, ó, todas as mulheres da rua. Ela já está com um grupo de mulheres, irmãos. Olha, uma mulher que se converteu não faz nem 6 meses. Já está com 12 mulheres discipulando, irmãos. Não faz nem 6 meses. É lindo. Não tem esse conteúdo que a gente passa para vocês de fundamentos. Ela já leu Uma Vida com Propósito 3 vezes, irmão. O conteúdo de fundamentos, esse conteúdo aí que a gente passa, isso aqui, cadê?
A gente está passando isso aqui lá agora, né? O DVD mais o CD, o livrinho. Ela está comendo esse livrinho e passando esse livrinho para o povo. E ministrando, mesmo sem saber falar direito, irmãos. O que eu gosto é isso, porque não tem aquela eloquência, aquela coisa toda, mas tem disposição, tem atitude, tem postura. A situação é favorável para ela? Não, queridos. Olha ao redor. Mas Fabi está lá, ó, empegada, sabe? Que mulher de Deus, irmãos. Por isso que eu digo, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo faz uma diferença incrível numa igreja, irmãos. E eu sei que aqui tem muitas pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo mova no seu coração, em nome de Jesus, uma força sobrenatural, e você perceba que não vem de você, é dom de Deus na sua vida. Você é muito mais do que o que o inferno quer que você não quer que você veja de jeito nenhum que você é. Você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, chamado para viver numa realidade espiritual poderosíssima. Não se contenha com essa mesmice. Deus tem te chamado para algo mais. Aleluia. Mas igrejas com atitude, e a gente observa isso, desenvolvem um espírito de fé e ousadia, experimentam renovo, experimentam milagres. E eu creio, gente, que Deus vai fazer isso, está fazendo e vai continuar fazendo, mas de uma forma mais poderosa. Eu quero profetizar. Eu rejeito em nome de Jesus todo engano. Em nome de Jesus nós amarramos como igreja do Senhor, na autoridade do nome do Senhor, todo espírito maligno que queira desanimar, enfraquecer, destruir relacionamentos, todo espírito maligno que queira, meu Deus, irromper contra a fé e a atitude espiritual dos meus irmãos, eu rejeito aqui em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Igrejas passivas não crescem nem em número, nem em qualidade, costumam se justificar por isso. A gente não cresce porque a gente prefere qualidade do que quantidade. Não, porque a gente é assim, assado. E tome desculpa esfarrapada. E não cresce, sabe? Cheio de desculpas esfarrapadas. Irmãos, vamos parar de desculpas esfarrapadas e vamos crescer. Vou pedir emprestado aquela palavra do Abe. Ovelha sadia sempre dá cria. Quando a gente não está frutificando é porque tem alguma doença. Tem alguma coisa que está errada, que a gente tem que procurar sarar. E quantas vezes nós mesmos ficamos travados por causa de doenças da nossa alma, irmãos? Mas o Senhor tem derramado cura sobre nós. Eu tenho ouvido boas notícias dos irmãos, ruins também, mas tenho ouvido boas, de cura. Igrejas com atitude crescem em todos os sentidos e desenvolvem um espírito humilde e de aprendiz. Amém? Crescem em todos os sentidos, qualidade, quantidade, unidade, com uma finalidade. Qual é a finalidade? A glória de Deus. Qualidade fala de quê, gente? Filhos semelhantes a Jesus. Uma família de muitos filhos para a glória de Deus. Família fala de unidade, estrutura. Muitos filhos, quantidade. Semelhante a Jesus, qualidade. Para a glória de Deus, finalidade. Amém? Igrejas passivas são saturadas de religiosos, fracos, pessimistas, vazios, sem nenhum peso no reino espiritual. Gente que não faz diferença em nada. Parece que só é pessoas que gostam de frequentar reuniões e sentar em bancos, mas não fazem a diferença na comunidade, na sociedade, no meio dos discípulos, não envolve ninguém, não proclama para ninguém, não cresce, vive ali naquele nível para sempre. Em nome de Jesus, isso não combina com vocês, não mesmo. E não vejo isso na vida de vocês, graças a Deus. Amém? Não vejo isso, eu não vejo isso na vida dos irmãos aqui. Graças a Deus. Mas tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. Amém? E por último, pessoas com atitudes são... Igrejas com atitudes são cheias de pessoas ousadas que experimentam o reino de Deus com intensidade.
Amém? Amém? A palavra é intensidade, irmãos. Ousadia. Paulo orava e pedia para a igreja, em oração: orem por mim para que me seja dada no abrir da minha boca ousadia, intrepidez para anunciar o evangelho. Você tem pedido a Deus ousadia para anunciar o evangelho? Ousadia. As pessoas estão com sede, com fome, gente. Amém? Vamos lá. Terminou? Amém. Vamos orar? Eu queria pedir para Anderson vir orar aqui, enquanto eu vou colocar o que eu quero compartilhar com vocês mesmo na Vera, sobre o Projeto Avance, né? Anderson, ora aqui pedindo essas coisas a Deus. Senhor Pai, te pedimos, Senhor, com coração humilde e sincero, Senhor. Verdadeiramente não queremos ficar no mesmice de sempre, Senhor, como temos falado, Senhor, 10 anos a mesma coisa, Senhor, não quero isso para a minha vida, e eu creio que meus irmãos também não, Senhor. Queremos prosseguir, queremos te conhecer mais e mais, e queremos, Senhor, toda palavra, Senhor, que é enxertada no nosso coração, colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Queremos ser um bom ouvinte, Senhor, e colocar em prática, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Vai quebrando toda a mentira do diabo no nosso coração, vai quebrando, Senhor, toda a barreira, Senhor, de pessoas infrutíferas, Senhor, porque queremos ser frutífero para Ti, Senhor, porque é para a Tua glória, é essa a finalidade, é tudo para a Tua glória, Senhor. Queremos falar de Ti, Senhor, queremos ser uma igreja próspera, frutífera, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, obedecer Tua ordenança. Queremos fazer, Senhor, porque Te amamos, Senhor. Não é porque, Senhor, amamos um ao outro, mas principalmente porque amamos a Tua palavra, amamos a Tua pessoa, Jesus. E queremos ser semelhante a Ti. Queremos falar, queremos sair da mesmice, da mediocridade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, vai trazendo renovo no coração de cada um. Vai trazendo um renovo no meu coração, Pai. Eu não aceito mais, Senhor, tanta mediocridade. Eu não aceito mais, Senhor, tanta ser infrutífero, Senhor, mas eu quero frutificar, porque é Tu que frutifica, Senhor, em mim. Em nome de Jesus, Senhor, vai trazendo essa palavra, Senhor, mais claramente no nosso coração. Em nome de Jesus.